Olá, senhores. Esse é o vídeo 426. Falar um pouco de um trecho das cartas de Cristo que eu vou ler para vocês, comentar um pouco, porque eu achei muito importante esse assunto, que é sobre o pão e o vinho, né? Porque a Igreja Católica adotou esse sistema. Não sei se todas as igrejas evangélicas, mas algumas também. Eu já fui evangélica por algum tempo, depois saí, e lá eles também davam, não era vinho, era simbolizando o vinho, acho que aquilo era suco de uva, né? Acho que era. E um pedacinho de pão. E o Cristo, numa das cartas de Cristo, ele fala sobre isso, o porquê ele fez. Eu vou ler do início, né? Não vou já explicar de imediato. Eu vou ler até chegar ali ao ponto. Ainda demora um pouquinho, ok? Eu acho que devem saber sobre isso. Essas cartas de Cristo foi canalizada por uma médium já há alguns anos atrás. Então, eu vou baixar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Não, baixar não. Colocar outra tela em cima dessa para eu começar a leitura. Isso. As origens da crença em uma superdivindade individual. Isso aqui é o Cristo falando, tá? Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus. Eu vou substituir a palavra Deus por Criador, ok? Começaremos com uma descrição das origens da crença no Criador, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem, Deus, Criador, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna, porque este misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente, do tal... Bem, eu disse que eu ia substituir, né, pelo Criador, mas vou voltar a falar Deus, porque esse Deus é um falso Deus, é o Deus que é uma palavra que tem uma outra interpretação, né? Eu aprendi que se deve dizer Pai, Mãe, Criador primordial, mas aqui no caso é melhor deixar porque está se falando de uma crença antiga daquela época e continua hoje. Uma crença em que Deus castiga, né? Então, eu vou voltar a continuar o nome, como está nas cartas de Cristo. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus, originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano, homem-deus, em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente
e que disse que ele se descreveu como: eu sou o que sou. Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Se os líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas, eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental emocional com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na Terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Esta é uma exata descrição da atividade da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir esta estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo, depois da morte pela crucificação. E apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alçando meu corpo aos céus. Alçando meu corpo aos céus. Como perguntei na carta número 3. O que eu faria com o corpo humano no céu? Na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles partindo o pão e passando-o um a um e que deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo. Que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não,
para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais, vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena em cerimônias prestigiosas? Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam de minha última ceia. E agora ele vai narrar. Vamos lá. Continuando. Ele falando, né? O Cristo falando. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci em minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir que não poderia evitar, não queria evitar, estava profundamente triste ao começar a refeição. A ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso por seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem a minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém, literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes e intensamente entusiasmado porque poderia colocá-los no bom caminho, introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobreza e miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado, logo estaria pendurado em uma cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e a aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender por que o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos, que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu já tinha conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vivido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por esta razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família
para que matasse um cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés disse que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele, entre aspas, maravilhoso acontecimento, me dei conta, angustiado, de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, 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 sangue do cordeiro sem mancha, sangue nas marcas das portas, sangue das crianças e do gado egípcio. Como sempre, me espantei com os séculos de preocupação judia com sangue e brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar o seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Bom, aqui eu vou fazer um parênteses, eu mesma vou falar uma coisa para chamar a atenção de vocês. Ainda existe essa prática de oferecimento de animais, de matança de animais e beber o sangue de animais. Eu não sei se todos os terreiros de candomblé fazem isso, mas eu conheci uma moça que era candomblessista e ela contava para mim que ele matava lá, né? E acho que ela falou galinha, mas não sei, talvez matem outros animais também, não sei. E que ele dava o sangue para ela beber. Ele bebia o sangue. Então, veja só, desde essa época, essa ignorância de matar o pobre do cordeirinho lá, ficava agonizando lá no altar, né, com aquele sangue jorrando, porque eles estavam, senhores, eles estavam com o pensamento nesse Deus denominado Jeová, que, por outro conhecimento, que foi dito, não nas cartas de Cristo, mas outro, que ele era um extraterrestre, que eles pensavam que era o Deus. Extraterrestres com paranormalidade, que podiam fazer coisas para impressionar o povo, certo? Então, esta ignorância desta prática ainda é usada hoje em certos lugares. E pessoas que praticam satanismo em outros lugares também fazem isso e fazem com pessoas. Ainda hoje matam pessoas, sequestram pessoas, sequestram crianças, sequestram jovens. Velhos não, que não interessa porque o sangue é velho, né? Está contaminado. Então eles querem jovens e crianças, porque o sangue está puro ainda, mais puro, né? E colocam no coração a punhalada, como se diz, né? Punhal, a punhalada com o punhal, para aquele sangue escorrer e depois oferecem aos supostos deuses das trevas, né? Porque eles estão oferecendo isso, não é a Deus do amor. Eles estão oferecendo isso a seres do mal, a magos negros,
e a outros seres de certos orbes que também praticam isso e até se alimentam de seres humanos, né? Bom, é bom parar por aqui. Só foi para recordar e para quem não sabia, que fiquem sabendo disso. Agora, vou continuar lendo a carta que o Cristo, que é ele falando, né, na canalização lá, que canalizou a médium lá. Então, vou continuar lendo. Então, eu tinha terminado. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições, tão sólidas e duras como pedra. Esta foi nossa última refeição juntos, em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para as suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir às colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso, contraído, compassivamente caloroso para com meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Só um instantinho aqui. Perguntava-me como poderia deixar para estes seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo como recordação. Algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar. Eu queria sacudi-los, tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que, se eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles para que se lembrassem de mim. Vou repetir essa frase, senhores, prestem atenção. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que, se eles estavam tão preocupados com sangue, então eu, o Cristo, daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: eu sou como sou, Cordeiro Pascal. Distribuam este pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e façam isto em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja o símbolo do meu corpo, que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Vamos, comam, eu disse. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram-no aos outros e todos comeram a sua parte. Então, peguei uma grande taça de vinho e disse para beberem e passarem aos outros.
Este vinho é o símbolo de meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida. Porém, eu fui rejeitado. Meu sangue correrá por vocês. Novamente em silêncio, beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote, quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então, disse a Judas: vá logo e faça o que tem de fazer. Judas me olhou longamente e vi a dor e indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto, porém, o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá, disse com dureza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntaram o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei com certo cinismo doloroso as expressões de seus rostos. Dúvida, sobressalto, terror. Logo brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas, família por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança? Eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas o fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante, que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles. E ao final de tudo isso, seria liberado de meu corpo e poderia ascender aos reinos de luz que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena. Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então sorri para eles e disse: é bom que tenham feito o que pedi em lembrança de mim e de minha morte, que está por vir. Continuem partindo o pão e bebendo vinho juntos, recordando que sempre os amarei e que ficarei com vocês em espírito, até que se reúnam comigo aonde vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta: no futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e um clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo que ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém,
Eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me, em total silêncio, para minha aprovação, entrando em espírito em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e, pouco a pouco, senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração, preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Essa é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho, em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo esta carta sabe, tudo o que meu Pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja decidiu no Concílio de Nicéia que eu me referia a 3 pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-los de seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrestres e humanamente concebidas? Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu nos calcanhares do Salvador. As crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos. Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira, a execução dos dissidentes. Elas também inspiraram as guerras entre nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência nestes 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais, igrejas, monastérios, conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos de amor. Além disso, foram o ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Estes são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. E aí termina esse trecho, deixa eu apagar aqui. Termina esse trecho das cartas de Cristo que eu acho
muito importante as pessoas saberem, né? Não só os católicos, mas também os evangélicos e outras religiões, e aqueles que seguem o Cristo, acreditam no Cristo, e aí ele está dizendo a verdade. Para quem não sabe, tem PDF, as cartas de Cristo na internet. Para quem tiver interesse de ler, é só digitar lá na busca Cartas de Cristo. Aí vai aparecer lá. Em PDF você pode salvar no computador ou salvar no favorito. Eu tenho no favorito. Aí nem precisa, vamos dizer, ocupar o teu computador, se ele estiver muito cheio, né, de coisas. Então, coloca lá no favorito e aí é só clicar no favorito que vai aparecer. Então, senhores, é só isso. Então, por hoje. E fiquem na paz, fiquem com o Criador primordial, a paz do Pai e Mãe Criador primordial, que é amor, é só amor, porque Ele cria. Quem destrói é o próprio ser humano, não é ele. Quem, vamos dizer, se fala em justiça divina, mas são nós mesmos, somos nós mesmos que fazemos a nossa própria justiça quando a gente não segue as regras do amor. Quando nós somos invejosos, temos cobiça, somos fofoqueiros, criminosos, pisamos o outro, tiramos o lugar devido do outro para conquistar o lugar dele, e aí cada um conforme as suas ações e seus pensamentos também vão para lugares inferiores e vão sofrer as punições que nós mesmos fabricamos. É o caso daquela pessoa que tinha mágoa, ficou com um pouquinho de raiva, né? Mágoa, sempre aquela mágoa dentro dela, e ela acaba indo para uma parte do umbral onde tem lama. E conforme a intensidade desse pensamento, a lama pode ficar até os joelhos ou até aqui. Essa lama, ela é cheia de larvas astrais, larvas, bactérias, vírus astrais. E a pessoa fica andando para um lado, para o outro, querendo sair, porque tem uma superfície, né, uma superfície plana, como se fosse acimentado, né? Como se fosse o passeio da rua. Então, ele tenta, a pessoa que está ali dentro, ela tenta, né, ultrapassar aquela lama. Quando ela chega ali, o magnetismo universal, aí a joga para trás e ela não sai. Ela vai ter que cumprir durante algum tempo ali aquela agonia, né? Vai ficar ali. E depois vai ser toda limpa, aquelas larvas astrais vão ser limpas, os vírus, pelos que cuidam disso. Aí depois vai lá, aí já cumpriu o umbral, depois vai lá para a escola espiritual já limpinho. Aí então essa pessoa, ela vai ser instruída, porque lá tem escolas, né, espirituais e tem universidade. Se a pessoa às vezes quiser fazer um trabalho lá e que ela vai evoluindo, porque ela começou a sentir amor e fazer aquele trabalho na colônia espiritual, aí ela pode ficar ali e não nem reencarnar. Vai ficar ali anos e anos e anos até evoluir mais ainda, depois subir dessa quarta dimensão para a quinta. Ou não, ainda não, da quarta dimensão para outra subdivisão, melhor. Porque as escolas, as colônias espirituais, elas estão na quarta, uma das subdivisões da quarta dimensão. Temos o lado direito e o lado esquerdo. E temos o lado do umbral, que fica na quarta dimensão. O inferno não fica na quarta dimensão. E os semelhantes ao inferno não fica.
eles ficam perto do núcleo da Terra. Os laboratórios dos magos negros também, perto do núcleo. E também, no fundo dos vulcões, podemos chamar que é o inferno, porque tem as chamas, estão seres lá que fizeram coisas muito horrorosas e estão pagando lá, né? Como a gente fala, pagando os pecados, né? Estão lá. Até podem. Aí, nesses casos, essas pessoas podem ficar milhares de anos, como pode ficar 20, 30 anos, pode ficar bilhões de anos nessa agonia, porque até elas também começar a pensar no Criador. Mesmo que ela fale Deus, Deus, porque ela conhece o Criador com o nome de Deus, então é válido, né? No caso aí é válido. Agora, quando a pessoa passa a saber, ela tem livre-arbítrio, mas ela passa a saber que não é um nome adequado, então ela pode escolher por um dos diversos nomes do Criador, né? Certo? Eu gosto muito da denominação também de Atom, que é da época lá do Egito. Atom. Atom é o nome do Pai, Mãe, Criador primordial. Também tem um outro nome também que o Shiva e Krishna, não, eles não é Deus. Foram, vamos dizer, avatares, extraterrestres avatar, né? Mas eu gosto também da denominação Shiva, gosto da denominação Krishna. Eu sei até cantar o mantra Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O significado dessas palavras do mantra Krishna é trazer a energia do Pai, Mãe, Criador para a gente. Se a pessoa meditar, eu nunca experimentei fazer isso, agora estou até lembrando, quando eu meditava, né? Mas se a pessoa pode experimentar meditar e cantar ao mesmo tempo, se conseguir cantar e a mente concentrada na luz do Pai, Mãe, Criador primordial, quem sabe, né? Que fortalece, né? Dá mais... Se você meditar no Pai, Mãe, Criador primordial e sentir teu corpo estremecer, não fique com medo, porque você está sentindo a vibração. Eu, quando meditava, eu sentia isso. Essa é a verdadeira meditação, é meditar. E as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou meditar no Criador? Ora, senhores, pense no Criador, eleve seu pensamento fora da Terra. Ele está em algum ponto do universo. Ele está dentro de nós aqui. Está aqui dentro, aqui mesmo. Coração, aqui. Prefere pensar nele aqui, mas aqui é um pedacinho dele. Você pode até fazer isso para começar, mas depois tem que elevar o seu pensamento. Mas não esqueçam de fazer um escudo de proteção, porque as trevas, se você for uma pessoa muito que não tem a proteção, as trevas vão tentar te pegar. Proteção vou falar como é que faz, se alguém quiser. A proteção pleiadiana dos seres extraterrestres de Pleiades. Eu vou fazer para mostrar para vocês. É a telinha, uma telinha que apareceu aqui. Bom, então vamos lá. Pilar de luz, concentração, costas retas, não endurecidas. Relaxa, relaxa, relaxa. E as costas retas. Se você estiver deitado e quiser fazer a meditação, você tem que deixar a tua coluna assim, tá? Não vai ficar assim. Ah, estou deitado assim. Negativo. Porque a gente recebe aqui, então, nós temos um canal dentro da coluna, ou do lado da coluna, por ali, um canal sutil, ninguém vê, pode fazer ressonância que não vai aparecer
onde tem a energia Kundalini, está lá embaixo, Kundalini, e pessoas que conseguiram subir essa energia. Não, os pleiadianos aconselham não fazer isso com a energia cósmica do Criador, porque muitas pessoas ficaram loucas, estão em manicômios porque fizeram isso. Nem todo mundo tem essa estrutura para aguentar essa luz. Tanto que as pessoas estão ficando mais violentas agora, porque não estão aguentando as energias positivas que estão sendo colocadas aqui. Só está aguentando as pessoas que estão voltadas para a luz. E que são sinceras, porque tem gente aí fazendo até trabalhos aí para a luz e não são. Debaixo dos panos, são completamente oposto. Então, aí não vai desenvolver, né? Não vai evoluir com essas energias. Então, as pessoas estão horrorizadas, mas é que elas são muito intensas. Então, o que é que acontece? Vai intensificar os maus também. Intensifica os bons e os maus. Eles não aguentam, eles ficam desesperados e começam a colocar essa intensidade para fora de uma maneira cruel, maldosa, né? Então, cada vez piores, né? Se você fizer uma comparação de 50 anos atrás, vamos dizer assim, não, mais perto, uns 30 anos atrás, os assaltantes eram mais bonzinhos, mas agora vocês veem como a coisa está, né? Bom, então eu vou fazer a meditação. Então é o seguinte, você vai visualizar Pleiades, vai lá na internet e você vê o aglomerado de Pleiades, que é um aglomerado tem um monte de estrelinhas, né? E depois tem assim, ó. Ele tem como se fosse um braço, né? Fosse uma reta. É muito fácil de até guardar. Lógico que você não vai guardar todas as estrelas que tem lá, mas visualiza assim, a constelação é aquela. É bom você visualizar. Mas se não tiver como visualizar Pleiades, não tem problema. Não tem problema, mas seria bom. Então, vamos lá. Visualizando, relaxando, coluna reta, visualizando Pleiades, visualizando agora um pilar de luz vindo de Pleiades, um facho assim, ó, um pilar mesmo de luz, pilar de luz, pilar de luz, pilar de luz, entrando nos meus 12 chakras. Repitam isso. Esperem um pouquinho. Ancorando a luz no planeta Terra. Novamente, pilar de luz, pilar de luz, pilar de luz, entrando nos meus chakras, chegando ao meu plexo solar. Se irradia uma luz amarela cintilante, ovalada, que envolve todos os meus corpos sutis e físicos, me protegendo. Aí você faz isso, depois você começa com o teu pensamento a pensar, a imaginar que teu corpo está flutuando, saindo do planeta Terra, saindo e depois girando, aí pede a espiral pleiadiana de luz, e você está dentro dessa espiral ainda mais protegido ainda, e vai. E aí as experiências são várias. Pessoas que fizeram isso se sentiram algumas como um todo. Outras
viram alguma coisa. Enfim, eu quando fazia a meditação com o pessoal aí na internet, na minha esquerda eu via assim um aglomerado de luz, uma luz imensa, como se fosse, não tem, às vezes a Lua está dentro de um monte de nuvens, parecido com isso. Ficava. Quando eu dizia, vamos agora pensar na luz rosa, na luz azul, com a continuidade das meditações, ali naquela luz, então começava a aparecer um espaço naquela luz. Vou fazer aqui para ver se vocês entendem melhor. Faz de conta. Bom, faz de conta que isso aqui é o que eu estou visualizando. Então, dizer, agora vamos irradiar amor, a luz do amor é rosa. Então, aparecia isso, ó. Aqui rosa. Quando eu falava azul, aparecia um outro espaço azul. E com a continuidade, não apagava, ela ficava essa, ficava amarela, e etc, etc. Então, com a continuidade, as coisas vão ampliando. E isso foi com a continuidade, porque antes aparecia do meu lado direito outra coisa, que eu não vou falar para não confundir as pessoas, porque às vezes a pessoa não presta atenção, aí começa a confundir uma coisa com a outra e faz a coisa errada, né? Então, senhores, então fiquem na paz e na luz, e eu vou terminar e faço uma reforma íntima, tá? Principal de tudo, para a gente sair dessas reencarnações, ou se reencarnar num lugar melhor, é a reforma íntima, tá? Tchau, tchau.